Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa lição da classe Nova Vida. Nós estamos trabalhando hoje aqui, falando ainda sobre, salvo engano, nossa lição 13. Lição 13 ou 14? Só me recorda aí. Onde nós vamos estar abordando ainda pela terceira parte os atributos de Deus, falando sobre a grandeza dele, falando sobre a palavra dele. A Bíblia diz lá, e conhecendo mais intimamente e mais profundamente. A palavra de Deus diz lá no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque ele viria sobre nós como uma chuva seródia que rega toda a terra. É nessa fé, com essa base, com essa dedicação, que a gente quer hoje pedir a você para que se reserve agora, seja lá onde você estiver, para poder prestar muita atenção, entendendo que o Senhor fala da sua forma, ele ministra nossos corações, ele se revela para nós de maneira muito íntima e muito profunda quando nós então observamos aquilo que ele tem para falar. Amém? Vamos então começar o nosso assunto resumindo a aula passada. Na aula passada, nós começamos a ministrar sobre os atributos de Deus. Na verdade, demos continuidade sobre os atributos naturais de Deus, ou seja, são naturais de Deus. Isso quer dizer que para ser Deus você tem que preencher alguns requisitos. Ou seja, a gente falou sobre coisas acerca da pessoalidade, que ele era um Deus que não mudava. E nós falamos também que ele era eterno pela sua própria essência e que ele era totalmente digno de confiança, como eu falei, que ele era imutável. Nós falamos também sobre alguns outros pontos importantes sobre a grandeza dele, né? E agora a gente vai entrar sobre os atributos naturais, porque são coisas que compõem a essência do próprio Deus. E eu gostaria de começar pedindo a todos aqui que abrisse a sua Bíblia, que tomasse ela nas mãos, colocasse ela aí no cantinho para você poder acompanhar a cada texto que nós vamos ler. Vamos abrir agora a palavra do Senhor lá no Salmo 139. Amém? Vamos recomeçar a leitura do texto no Salmo 139, falando exatamente isso aí que você vê na tela. Observa que é um dos salmos, inclusive, mais lindos que nós vemos na Bíblia, vira motivo de até mesmo canção, diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Eu vou reler: para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Primeira coisa que a gente nota nesse texto é que ele mostra uma característica de Deus, dizendo que de Deus a gente não pode fugir. Ele sinaliza de que, assim como ele não pode fugir, ele sinaliza que Deus está em toda parte. Essa característica de Deus representa a onipotência, ou seja, a onipresença, ou seja, que ele se mostra presente em qualquer lugar. Isso quer dizer que não há lugar que a gente se esconda ou oculte a nossa vida que ele não esteja, não veja, não sinta. Por exemplo, ainda que aquilo que eu não diga com as minhas palavras passe apenas nos meus pensamentos, você verá que ele, o Senhor, nunca deixou de saber aquilo que passou no seu coração. Então ele é um Deus do qual nós podemos nos alegrar na ciência de que nada foge ao controle dele, ao contrário, ele não só sabe de tudo, como ele tem a ciência de que o que está acontecendo na mente, no coração, aonde a gente estiver, seja aquilo oculto aos nossos olhos ou não. Deus, ele é um Deus que ele não somente sabe, como ele também, a gente também vai ver na continuidade do versículo 7, o versículo 7 do capítulo 100, do Salmo 139, e o versículo 8 diz, ele continua contando sobre as características dele. Se eu subir ao céu, então, ou seja, qualquer tentativa que eu faça para ocultar alguma coisa dele, eu nunca conseguirei por conta da onipresença dele. Lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar,
Se ali a tua mão, até ali a sua mão me guiará, a tua destra me sustentará, ou me susterá. Se eu disser, observe, volte aqui comigo, se até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Observe que ele deixa claro aqui, ele faz questão de mostrar o quanto Deus ele tem a capacidade de estar presente, mesmo que a gente não tenha essa sensação, essa certeza, lá no íntimo, aquela sensação de que Deus não está presente. Inclusive, você vai ver no Salmo, quando Jesus ele ora, ele cita um texto, ele fala um texto do livro de Salmos, das orações dos Salmos, e ele chega e diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É como se ele estivesse dando um desabafo que, embora Jesus estivesse sentindo a ausência, né? Sentindo como se Deus estivesse ausente, ele ora e fala aquilo por conta do peso do pecado que havia afastado. Ele tinha ciência de que ele estava ali, mas o pecado que estava de toda a humanidade sobre ele fez ele sentir-se assim. Então Deus ele é um Deus presente. Por mais que as circunstâncias pensem ou nos façam pensar ao contrário, Deus ele é alguém que está perto, mesmo que a gente senta ou pense que ele está longe. Deus, ele é um Deus onipresente. Observe que ele não tem distância. Então, eu posso ser mais profundo ainda, dizer que Deus ele não chega em nenhum lugar porque ele já está. Então, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. Então, quando eu vou ao templo, ele está comigo tanto no templo ou fora dele. Isto posto, quer dizer que sempre ele vai se manifestar na nossa vida, seja onde você estiver. Todavia, no templo, num ambiente de culto, muitas vezes a gente sente a presença manifesta de Deus, ou seja, Deus ele se manifesta, mas o fato dele se manifestar não quer dizer que ele está ali só porque ele se manifestou, porque antes mesmo dele não se manifestar, mesmo que ele quisesse, ele não poderia estar. Ele não, porque é da essência dele estar presente em todos os lugares. Aqui, no Japão, não há lugar que você diga, Deus não está aqui. Ainda que da nossa razão humana diz, não, aqui tem um lugar de morte, é um lugar disso, ou então um lugar onde não se adora a Deus, não quer dizer que pelo fato de Deus não se manifestar ali, não quer dizer que Deus não esteja ali. E esse é o nosso maior problema, porque às vezes nós queremos sentir a presença de Deus, e quando estamos angustiados e não oramos, ou oramos e não sentimos nada, nós invalidamos a presença de Deus, dizendo que Deus não está. Ah, eu não sinto Deus trabalhando. Então, o fato de você não sentir não quer dizer que ele não esteja ali. A mesma coisa é quando você ora. Você não ora porque você deve sentir ou quer sentir, ou se sua oração não subiu porque você sentiu. Muito pelo contrário. Deus ele é tão presente que mesmo que você não sinta, ele está. De maneira que ele não. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E a Bíblia diz também que os olhos do Senhor estão atentos àqueles que o temem, àqueles que o amam. Que mesmo com você nas suas angústias, mesmo você nós nos nossos pecados, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, nas nossas deficiências, nas nossas sensações de culpa que a gente carrega conosco, mesmo com todos esses dissabores que a gente carrega conosco, ele está presente. Ele é Yahvé chamar o Deus presente, aquele que se manifesta e aquele que se mostra presente. Então, mesmo que você o sinta ausente, ele está presente. Ele diz que eu estou contigo todos os dias. E isso é uma companhia pessoal. Mas, aí eu lhe pergunto, se eu for em um lugar onde não se adora a Deus, ou então vou lá num centro, ou em, sei lá, algum lugar que você de feitiçaria, ou algo desse tipo, Deus estará presente lá? Aí a pergunta que fica, né? Bom, ele estará presente porque ele é onipresente. Mas a manifestação do Espírito Santo é outra história, é outra questão que a gente muitas vezes não sabe discernir. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Se você tiver alguma pergunta agora, só basta você escrever no chat ou falar comigo, que a gente vai agora responder.
Dito isso, a gente observa que Deus, pela sua misericórdia, a sua presença, por mais que a gente não sinta presente, Ele está lá. Agora, eu queria só suscitar aqui um texto, né, da palavra. A gente não pode confundir as sensações que a gente tem com o fato de Deus estar ou não. Então, Ele está independente daquilo que eu sinta. E esse é o nosso maior problema, quando a gente quer senti-lo e por não sentir a gente julga que Ele não está. Outra questão que a gente pode aqui mencionar é Isaías capítulo 59, versículo 2, ele diz que os pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que ele não veja, e os ouvidos dele estão fechados, para que ele não ouça aquilo que nós oramos, por conta dos nossos pecados. Então, o pecado, ele nos afasta do olhar de Deus, ele afasta também do que da nossa oração não chega, ou seja, não é que não chega, que Deus não atende, mas não que ele não ouça, não que ele não veja. É como se ele não, por conta do pecado, não pudesse atender, a não ser duas questõezinhas. A Bíblia deixa claro: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então ele olha o que está por dentro. Para ouvir a oração de um cristão, de uma pessoa, na verdade, ele precisa primeiramente que aquele oração venha do coração. A segunda coisa que eu preciso destacar é que Deus, ele ouve a oração do pecador, mas ele ouve o arrependimento. A Bíblia diz que um coração que é quebrantado, um coração que está contrito, no Salmo 51, versículo 17, Deus não despreza. Logo, ainda que aquilo que nos afasta de Deus seja o pecado, Deus não quer dizer que ele não esteja vendo, não esteja presente, que ele não esteja notando, que ele não esteja olhando. Isto posto, é uma das características da natureza de Deus, é a sua onipresença. Tá? Vamos ver outro texto aí da palavra de Deus, como ele é mencionado, como a presença dele é destacada, mas destacado de uma forma muito linda, nos versos de Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3. Vamos abrir. Vou colocar, exibir para você aí na tela, que está nos acompanhando agora. Observe o que é que a Bíblia fala para nós. Nesse texto, então, o modo tela cheia diz assim: o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande, mas grande em poder. E ele começa a enaltecer a grandeza de Deus e diz: ao culpado ele não tem por inocente, ou seja, a retidão nele, não há injustiça nele. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Observe que aqui ele fala, né, que Deus, ele está atemporal, ou seja, mas não da mesma maneira que quando a gente com todo o nosso coração busca, né, ele simplesmente, embora esteja acima do nosso tempo, acima de nossa na capacidade de compreensão, não quer dizer que quando você não busca, não se faça presente. Então, ele é tão grande que ele está presente no universo, tão grande que as nuvens são o pó dos seus pés, né? Mas ele é tão pequeno, ele é tão, como eu posso dizer, ele se faz tão pequeno que ele consegue habitar no menor dos seres humanos, ele consegue estar perto e presente naquilo que o seu coração tão pequeno, ou da sua mente, aquilo que você pensa. Isso se chama onipresença de Deus, né? Você vai ver que é uma das características que demonstra a natureza do próprio Deus que nós servimos. A única sensação que a gente tem quando ouve essa palavra é uma vontade de glorificar a Deus por conta daquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele é. Outra característica da qual a gente hoje vai falar é sobre a onipotência de Deus. Onde é que você nota isso? Onipotência é que ele é todo poderoso, ou seja, ele tem poder para tudo e para qualquer coisa, seja ela naturalmente fácil ou difícil. Ele é especialista no impossível. É da natureza dele não ser impedido. Ele é altíssimo. A Bíblia fala que ele é tão alto que em tudo que ele é e que ele faz, que nossa capacidade de entendê-lo não alcança.
ele é inatingível, a sua sabedoria vai além de qualquer coisa. Quem ele é na sua essência, ou seja, o seu caráter está acima do nosso, seus caminhos estão acima dos nossos, seu olhar está acima do nosso, então ele é altíssimo. Ele é aquele aonde nossa mente não é capaz de compreendê-lo. Ele é todo poderoso, ele não é em parte poderoso, não há nada que o limite, não há nada que o impeça, não há nada que faça com que ele, pela sua misericórdia ou pela sua graça, né, pelo seu poder, pelo seu caráter, ser impedido. Né? Eu quero começar lendo um texto muito conhecido, né, que diz lá em Lucas 1, versículo 37. Vamos então ver o que a Bíblia fala. Porque para Deus, nada. Percebe que ele fala enfaticamente, nada é impossível. Então, eu posso entender que dentro do caráter de Deus, a palavra impossível não existe, porque tudo que é impossível para nós é possível para ele. Vamos pensar um pouquinho? Porque para Deus nada é impossível. Então, ele é especialista em fazer o que nós não podemos. Agora, qual é uma coisa que Deus não faz? Existem várias. A única coisa que Deus não faz é ir contra a sua própria palavra, negar a ele mesmo. Outra coisa que Deus não faz é aquilo que você pode fazer, mesmo que ele tenha poder para fazer, ele não faz por conta do seu livre-arbítrio. Então, embora não há nada impossível para Deus, existem coisas que ele nunca vai fazer, contrariar ele mesmo. Ele não vai fazer. Então, é impossível para Deus, aquilo que é impossível para ele é negar a sua própria palavra. É que curioso, né? Mas para nós, aquilo que é difícil, é impossível para nós, Deus, ele não consegue interpretar essa palavra. Porque tudo que é impossível é para nós, para ele, tudo é possível. Então, o que é impossível para Deus? Porque ele não é poderoso, ele é totalmente, ele é todo poderoso, ele é onipotente. Então, a sua essência, nós já vimos que ele era onipresente, que estaria presente em todos os lugares, nós estamos vendo agora também que ele é todo-poderoso, que a capacidade dele vai além de qualquer capacidade humana de entendê-lo, compreendê-lo, de pensar, imaginar. Então, o grande é o braço, o grande é, não existe maravilha, coisa maravilhosa alguma que o surpreenda. Ou seja, se eu fizer algo extraordinário, acredite vocês, isso não surpreende a Deus, porque ele vai sempre muito mais ali, traz a existência, diz lá no livro de Romanos, aquilo, 4,17, que Deus chama a existência as coisas que não existem. Né? É tanto que, até mesmo para você agradá-lo, a Bíblia diz que eu tenho que vê-lo pela fé. A Bíblia diz que é impossível alguém chegar até a Deus ou agradar a Deus se não for pela fé. Então, eu preciso ver que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Logo, ele é galardoador daqueles que o buscam, que aqueles que creem, a Bíblia diz que terão a vida eterna. Então, a Bíblia diz que ainda que creia, ainda que esteja morto, viverá, se tiver nele, se acreditar naquilo que ele é poderoso para fazer. Então, essa é uma das características de Deus, ele é onipresente. Ele é onipotente. Vamos agora para nosso terceiro ponto aqui dessa aula de hoje, ainda sobre os atributos de Deus, falar sobre a onisciência de Deus, pedindo para que todos abram aí ou volte ao texto do Salmo 139, para falar sobre o saber de Deus. Salmo 139, a gente vai voltar a reler o texto a partir do versículo onde a gente parou. Abrindo o nosso texto da palavra no Salmo 139, a gente vai ler agora, continuar lendo o Salmo 39, agora a partir do versículo 7. No versículo 8 diz assim: Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, se no inferno a minha cama eu fizer, eis que lá também, ali tu estás. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará.
Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, até a noite será luz à roda de mim. Ou seja, se a escuridão me tomar, como se noite estivesse, ele me traz luz à roda de mim, ao meu redor. Nem ainda que as trevas me cubram de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, que Deus consegue ver tanto no escuro como no claro. Não há nada que ele não veja, né? Ele diz mais: pois possuíste os meus rins, as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe, ou seja, falando da onisciência de Deus. Ou seja, ele já desde o ventre, ele diz mais, continuando, que ele já o conhecia. Eu te louvarei porque de um modo assombroso, tão grandioso, tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Ele diz mais, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Pausa. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto eu fui feito. Ou seja, ele fala sobre, claro, a gente não consegue ver a construção dos ossos quando a criança está na barriga, né? Quando ela ainda é um feto, como é que se forma lá no ventre, mas a Bíblia diz que aquele conhecimento, que aquele ato, Deus já estava, ele já sabia o que estava acontecendo. Então, observa lá, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Falando de quê? Da ciência. Continuando, da sabedoria. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pausa de novo. Aqui deixa clara a onisciência de Deus, falando que ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe tudo que está no oculto, ele sabe também daquilo que vai acontecer. Não somente como a gente viu que ele está presente, não somente como ele tem poder para fazer, como ele também sabe o profundo. É curioso a gente observar esse texto e a maneira como a Bíblia fala sobre a onisciência. Se você quer entender a grandeza de Deus, onipotência, onipresença e onisciência, só basta ler o Salmo 139, que ele deixa claro, do 1 ao 19, sobre essas três características da natureza de Deus. Mas então, ele é capaz de ver o futuro, ele é capaz de ver todas as coisas. Ele é capaz de ver e notar tudo que acontece ao redor, ao derredor. Ele sabe o amanhã, mas ele também sabe o presente, como ele também sabe as suas origens. Nada do que você passa ou nada do que você passou seria capaz, né, de alguma forma, de Deus não saber. Por quê? Agora eu lhe pergunto, se Deus já sabe tudo o que eu vou fazer, então onde está o livre-arbítrio? É uma pergunta que eu gostaria de fomentar. Se ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, então quer dizer que Deus não precisa de nenhuma instrução, de nenhuma faculdade para aprender. Não há nada que eu diga que não o surpreenda. Não há nada que eu pense que o assuste ou deixe ele, uau, não sabia disso, né? Então pensa comigo, se Deus ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, então ele sabe o dia que eu vou morrer ou não. Sabe? Na lógica ele sabe. Mas eu lhe pergunto, se o Senhor escreveu todas as coisas em seu livro, qual é a parte que qual é a parte que então Deus me dá o livre-arbítrio para eu escolher? Se ele já sabe a minha escolha. Primeiro, livre-arbítrio não tem nada a ver com isso, porque o direito de escolha ele permanece. É que Deus ele é tão profundo no conhecimento dele que todas as escolhas que você tomar, ele já sabe o final delas. Mas deu a mim e a você o direito de escolhê-las. Isso se chama onisciência de Deus. Então,
É como se eu tivesse milhares de decisões para ser tomadas. Dizem que o homem se toma, acho que são 300 decisões por dia. Por exemplo, decido escovar um dente. Ali foi uma decisão que eu tomei. Diz que uma pessoa toma cerca de quase 300 decisões por dia. Então, pensando nisso, todas as decisões que eu tomei hoje, Deus ele já sabia o resultado delas. Pensa comigo. Se Deus já sabia as decisões que todas que eu pudesse tomar, ele deixou-nos à vontade para escolher elas. Não que ele diresse, não que ele tomou você vá por aqui. Claro, ele faria isso se você, ele puder, ele pode fazer isso, mas ele faria isso se você deixar, se você permitir. Porque se existe uma coisa que Deus não muda a sua própria palavra, ele diz só vou se você vier. Então ele diz, ele desafia que você o faça, que você deixe Deus, deixe ele guiá-lo, porque ele, diferente de nós, sabe o que é melhor. A Bíblia diz, então, até no livro de Provérbios, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de paz, mas ao final deles são caminhos de morte. Eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que refletir sobre isso, então, porque Deus ele sabe do amanhã, então é melhor, é muito mais produtivo, é muito mais saudável você permitir com que ele te guie, permitir com que ele te direcione, permitir com que ele caminhe para você. É por isso que a Bíblia fala, Paulo diz, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Então, porque ele sabe o que é melhor. Se ele sabe o que é melhor, é muito mais, de qualquer outro ponto de vista, 1000 vezes mais melhor que a minha escolha, porque ele sabe o que é melhor para mim. Então a Bíblia até fala lá no Salmo 37, no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, salvo engano. Observa que entregar o caminho quer dizer que é dar direção, é permitir. A Bíblia diz também que eu não devo confiar nos meus próprios conhecimentos, né? Antes, eu devo entregar o meu caminho ao Senhor para que ele me mostre, para que ele me conduza, para que ele me dirija. É muito mais fácil viver a vida do jeito dele do que da nossa. Claro, fácil do ponto de vista de resultado. Agora, não necessariamente seria fácil do ponto de vista de nossa escolha, é como eu estivesse tirando, então, eu do meu trono e deixando Deus no meu trono, o trono das minhas decisões, no trono da minha escolha, no meu reino pessoal, das minhas escolhas, das minhas emoções. Eu preciso aprender a deixar Deus reinar através de mim. Eu preciso deixar porque Ele sabe do amanhã, Ele sabe de todas as coisas. Aquele que viu o futuro está comigo. Então ele sabe o que é melhor. Então acho que as escolhas dele, se eu somente deixar com que ele me dirija, e de Deus, quero tomar a partir de hoje as decisões de acordo com tua direção. Eu quero deixar minha vida na tua condição. Eu quero, Senhor, ouvir não a minha vontade, eu quero a tua. Porque a minha vontade, o Senhor já sabe, e a minha vontade ela é egoísta, ela é humana, ela é motivada por coisas que às vezes não me levam para perto de ti. Mas é aí que está o dilema, é aceitar essa direção, essa liderança de Deus que mora a nossa maior dificuldade. Eu quero hoje me permitir ser conduzido por Ele, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja nas minhas escolhas, seja no meu casamento, seja em qualquer outro lugar. Eu quero que você saiba hoje, nessa noite também, você que está comigo, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E isso é uma das características da onipresença de Deus. E lá no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que Deus ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Então, nós fizemos hoje um tour sobre onipresença, onipotência, onisciência, falando sobre a natureza de Deus. Os atributos de Deus são infindáveis. Você vai estudar sobre os atributos morais, que fala sobre que Deus é santo, fala sobre a perfeição dele em sua essência, mas nós encerramos essa parte 3 sobre os atributos de Deus da nossa classe Nova Vida, pedindo para que você continue buscando. A Bíblia diz, lá no capítulo 11 do livro de Daniel, salvo engano, versículo 30, ou 29 a 32, ele diz uma palavra muito forte, que o povo que conhece ao seu Deus será chamado de povo forte. Então, quero que você se desafie a conhecer ao Senhor, a buscá-lo com todo o seu coração, cada dia mais desejando, experimentando, crescendo. E, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos postando mais uma aula da nossa classe Nova Vida. Deus te abençoe, siga o nosso canal, compartilhe, se foi bênção para a tua vida, você clica no link, compartilha para o máximo de pessoas que precisam ouvir essa palavra, precisam conhecer o Senhor, precisam buscá-lo, não para ser conhecido, muito pelo contrário, que importa que ele seja conhecido, que ele seja glorificado
através da nossa vida. E quem diria que uma simples compartilhação, ou compartilhamento de um link poderia causar impacto na vida de alguém. Então seja usado por Deus, Deus te abençoe, que Ele encha você de graça e te faça amadurecer todos os dias da sua vida. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.